Mateus capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 12, nós estamos no período da Epifania, falando aí sobre o ministério público de Jesus, falando sobre Deus conosco, o Deus que se revelou em Jesus Cristo, viveu entre nós, habitou entre nós, Jesus, o nosso Salvador. Mateus capítulo 4, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 25. Vamos ler a palavra do Senhor. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosa multidão os seguiam. Amém? Vamos orar? Essa é a palavra de Deus. Vamos orar pedindo ao Senhor graça para que nós possamos ser nutridos essa manhã. E é isso que nós fazemos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que transmita as palavras, ó Pai, do nosso cérebro para o nosso coração. Nós precisamos sair daqui mudados essa manhã, Jesus. Nós precisamos sair daqui alimentados com a boa palavra que procede da sua boca, ó Pai. Das histórias, das narrativas, daquilo que o Senhor deixou para nós, ó Pai, como nosso alimento, como nosso sustento, para que todo homem possa sair daqui maduro, ó Pai, e habilitado para práticas de boas obras, obras que glorificam o Teu nome e dão testemunho do Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui no começo do ministério de Jesus na Galiléia. Nos outros cultos, nós falamos sobre o batismo de Jesus, nós falamos sobre o testemunho do profeta, né, de João, a respeito de quem Jesus era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a grande missão de Jesus, tirar o pecado do mundo. E Ele faz isso por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, o seu sangue derramado. E agora nós estamos aqui acompanhando o início do ministério de Jesus. E verdadeiramente isso é uma epifania. Epifania, algumas pessoas poderiam descrever como aquele sentimento de que quando nós estamos no meio do culto, nós estamos adorando ao Senhor, a gente às vezes sente ali uma presença de Deus, é um tipo de epifania. Quando nós estamos na nossa casa, a gente tem certeza que Deus está nos direcionando a tomar uma decisão ou nos confortando depois de um tormento ou algo que aconteceu. Nós damos os nomes para essas experiências de epifania, mas aqui nós temos a perfeita epifania. Afinal de contas, é o Criador dos céus e da terra diante dos homens. Nós podemos olhar para Ele, é carne e osso, ver os seus olhos. Aqui Jesus está andando no território israelita, agora Jesus está na Galiléia, e Jesus está fazendo algo extraordinário.
A sua obra está sendo desenrolada, os mistérios de Deus estão sendo revelados diante das pessoas. João havia sido preso, versículo 12, acompanha aí comigo. João foi preso, então Jesus mudou de endereço, ele voltou para Galiléia, né? Lembra que Jesus era de Nazaré, e ele havia descido à região da Judéia para ser batizado, mas agora com João sendo preso, ele volta para a região da Galiléia, mais ao norte de Israel, e ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Ele deixa o lugar onde ele foi criado e se volta a Cafarnaum, no território aí da Galiléia, situada à beira-mar da região de Zebulon e Naftali. Por quê? Para cumprir a profecia de Isaías 9, versículo 1 e 2. Olha a profecia aí, versículo 15 e 16. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. A região onde Jesus foi era conhecida como um lugar de habitação dos gentios, era um local de passagem, tanto de quem via mais a Ásia, para alcançar territórios ali da Síria, né? Passava por Jerusalém, um lugar, uma fronteira ali comercial, habitada por muitos gentios, gente que não era judeu, vamos dizer assim, sangue puro, gente que havia preservado a religião judaica, gente de todo tipo, gente misturada. A gente poderia até usar a linguagem que é muito usada no Antigo Testamento, não povo, um lugar que era habitado por não povo de Deus. Mas olha só, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus entre nós, se volta para esse tipo de gente, para gente que estava na periferia dos territórios israelitas, gente que talvez não estava próximo a Jerusalém, ao templo para adorar, mas Jesus está lá andando, se voltando para essas pessoas, porque Ele quer alcançar gente que não é povo, que não era considerado povo, como se cumprisse, como se estivesse buscando o cumprimento de algo que Deus já havia planejado na eternidade, alcançar gente de todos os povos, tribos e nações. De Deus, e esse texto deixa algo muito evidente, é que Jesus não veio apenas para os judeus, Ele veio para todas as pessoas. Ele veio para os gentios, aqueles que estavam na região de Cafarnaum, gente que estava isolada e longe de Jerusalém, longe do templo, mas Jesus está andando por lá. Jesus está fazendo a luz do Evangelho, ou Ele mesmo é a luz, brilhar em regiões assombrosas, regiões de trevas. Inclusive, Isaías 9, 2, que é esse versículo 16 aqui, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz, é um dos versículos usados na Reforma Protestante. Vocês lembram quando a gente estudou sobre os efeitos e o tema da Reforma Protestante? Post tenebras lux, depois das trevas a luz, baseado no texto de Isaías 9, 1 e 2, repetindo aqui, da mesma maneira que a luz brilhou aqui para o povo da Galiléia, na região de Cafarnaum, brilhou novamente na Reforma e brilha hoje, onde Jesus chamar, onde Jesus passar. A luz de Deus brilha, tirando e chamando das trevas pecadores para a luz, para a realidade de quem Deus é, daquilo que Ele faz. Então nós estamos vendo esse contraste aqui o tempo todo. Região da sombra da morte, resplandeceu a luz, lugares de trevas, grande luz brilhando, esse contraste o tempo todo, João está colocando aqui diante de nós para mostrar que a presença de Jesus entre pecadores é algo extraordinário, é a luz brilhando em meio às trevas. Como diz o próprio João, capítulo 1, que as trevas não puderam prevalecer contra a luz. É isso que Jesus faz, Jesus vai chegando nos lugares, nas regiões, e dissipando toda a treva, e dissipando todo o ambiente onde o ser humano vive. E olha só, a mensagem, versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é a mensagem central na pregação do Evangelho.
Jesus, obviamente, está entre pecadores, entre as trevas, e a gente viu no final aqui dessa passagem que muitos sinais, prodígios, milagres serão feitos. Entretanto, a mensagem principal de Jesus para as pessoas é arrependimento. Por quê? Porque as pessoas, os seres humanos, eles vivem em discordância com aquilo que o reino de Deus representa. Nós vivemos sem Deus, em pecado, em trevas, somos considerados inimigos de Deus, buscamos os nossos próprios interesses, os pecados são o nosso alimento diário. Sem Deus nós buscamos e nos alimentamos de todo tipo de pecado, de todo tipo de paixão desse mundo, e por isso que é necessário arrependimento, mudar a rota, mudar a vida. É necessário reformar, ou seja, restaurar um coração que foi quebrado, um coração que foi perdido, um coração de pedra. É necessário arrependimento para seguir Jesus. Arrependam-se. A mensagem de Jesus é essa: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus chegou. E se o reino de Deus chegou, significa que algo precisa mudar. Significa que esse reino, o reino que nós vivemos não é o de Deus. Paulo, o apóstolo, vai dizer, inclusive, que não é reino, é império, império das trevas. E é desse lugar que Deus, em Jesus Cristo, nos transporta. Na obra da salvação, na obra do Evangelho, nós somos retirados desse cativeiro que é o império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Percebe bem isso aqui? Mas é necessário arrependimento. A salvação é a salvação que se revela a nós, mas a resposta sempre será fé e arrependimento. Nenhuma pessoa, e o cristianismo, apesar de ter se tornado uma religião muito grande, o cristianismo, ele significa abandono de qualquer outro tipo de ideologia de vida. O cristianismo significa que nós nos arrependemos de vivermos a vida como nós vivemos. Alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar na vida de uma pessoa quando ela encontra com Jesus. Não se trata apenas de frequentar uma igreja. Seguir a Jesus não se trata apenas de vir no culto ao domingo. Significa mudança completa de vida, transformação, arrependimento, abandono de pecado, abandono da velha vida, abandono do velho homem. É necessário, então, que aquela pessoa morra e nasça de novo. É necessário um novo nascimento. É necessário uma mudança, uma resposta coerente ao Evangelho. Se o reino de Deus chegou, se o governo de Deus chegou sobre a terra, e Jesus é o rei anunciado no Evangelho, se Jesus é o Messias prometido, ele que é o rei, então significa que nem eu mesmo me governo mais. Eu não sou governado mais por Satanás, nem pelo império das trevas, nem pelo mundo, nem por esse século. Eu não sou governado por essas coisas. Eu me submeto somente a Jesus Cristo. E eu vivo conforme a cultura desse reino. E eu vivo conforme a ética desse reino. É por isso que depois que a gente lê toda essa perícope aqui, vai começar o quê? O Sermão do Monte. A ética, a vida no reino de Deus. Existe uma nova maneira de se viver, a qual é diferente da maneira a qual eu vivia antes de Jesus. Então, uma pessoa que se encontra genuinamente com Jesus, ela precisa ter a sua vida mudada, transformada. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista também era essa. Alguma coisa precisa mudar. Os caminhos precisam ser aplainados. As coisas precisam ser transformadas. Nós precisamos, então, se achegar a Deus em uma nova postura. É o arrependimento, é o começo da transformação. Arrependimento é fé encarnada, é fé visceral. Arrependimento e fé. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Talvez algumas pessoas diriam como algo que está chegando, mas a gente também poderia entender como algo que está ao lado. O reino de Deus chegou. Quando Jesus nasceu, o reino de Deus chegou. E agora o reino de Deus está se tornando conhecido de todos nós. Por isso é necessário arrependimento. Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, versículo 18, viu 2 irmãos. E a grande mensagem da Epifania é que Deus está no meio de nós, nós podemos olhar e ver Jesus.
mas também é uma certeza de que Jesus também está nos vendo. E Jesus está andando pela Galileia observando. E eu consigo imaginar Jesus fazendo isso, olhando a sua criação, olhando aquelas pessoas que foram criadas, que nasceram para ser imagem e semelhança de Deus. Jesus está vendo essas pessoas, muitas delas trabalhando, outras delas fazendo inúmeras coisas que poderiam ser feitas naquele tempo. Jesus está olhando a sua criação, afetada pelo pecado, escrava às vezes de tantos vícios, dominada por Satanás. Jesus está vendo o ser humano que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, vivendo uma vida longe de Deus, vivendo uma vida longe dos propósitos de Deus. O reino de Deus chegou, mas quem daquelas pessoas que vivem na Galileia conseguem perceber isso? O reino de Deus chegou em Jesus Cristo, mas quantas pessoas se atentaram para aquilo? Jesus vê, Jesus está olhando, talvez nos olhares, o que essas pessoas estão buscando, o que elas estão procurando, qual é o conceito delas de felicidade, de sucesso, de propósito, onde a esperança dessas pessoas está, onde está o coração dessas pessoas. Jesus está vendo, Jesus está observando. A certeza da epifania de Deus entre nós, de Deus no meio de nós, não é simplesmente que Deus está aqui para ser visto por nós, mas que Ele também olha para cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe de cada um de nós. Ele nos olha, Ele nos vê. E quando Ele nos vê, e quando Ele caminha pela Galileia, Ele vê dois irmãos. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Jesus já havia se encontrado com Pedro e André em outro momento. O próprio André é um dos dois discípulos de João que segue Jesus naquele primeiro momento. Chama o seu irmão Simão para conhecer Jesus. Já eram duas pessoas que já haviam se encontrado com Jesus em um outro momento. No entanto, o que aconteceu foi que eles encontraram com Jesus, passaram um tempo com Jesus, mas voltaram para suas atividades rotineiras. Eles foram pescar. Afinal de contas, eles precisavam trabalhar, eles precisavam sustentar a sua casa, eles precisavam viver. Mas Jesus está fazendo um chamado especial. Ele está chamando eles para uma comissão. Venham me seguir, porque eu farei de vocês pescadores de gente. Vocês terão algo junto comigo naquilo que eu estou realizando nessa região, nessa cidade, nesse país. Jesus está convidando pessoas para participar dos planos de Deus, daquilo que Ele está fazendo no mundo. Essa talvez seria aquela doutrina do Missio Dei, que é Deus está em missão. Se existe um missionário por natureza, esse missionário é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se movendo pela eternidade, pela história, para alcançar pecadores e formar então um novo povo, um novo reino. Restaurar todas as coisas, apontar todas as coisas em Cristo. Mas agora Jesus está executando, Ele que veio para salvar, Ele que veio para abrir o caminho para o reino de Deus, o caminho para a salvação, para a vida eterna, está convidando dois pescadores, gente simples, gente como eu e você. No reino de Deus, Ele faz essas coisas que chama gente simples, gente humilde, gente normal, para fazer parte dos planos dele. Se você fosse fazer qualquer tipo de empreendimento, se você fosse abrir uma empresa, fosse fazer um bom negócio, você chamaria pessoas capacitadas para isso. Mas Jesus não faz isso. Jesus chama gente simples. Algum momento das Escrituras, inclusive, o próprio Pedro vai chamar de iletrado, porque não era uma pessoa que talvez tinha tantas capacidades assim de se pronunciar e de entendimento, mas esse tipo de gente que Jesus está chamando. E se ele chamava essas pessoas no tempo da Galileia, ele está fazendo isso ainda hoje. Não importa como você se vê, se você se vê pequeno demais, sem importância demais, sem habilidades demais, a questão é que Deus
ainda está fazendo algo nesse mundo caído. Ele ainda tem um propósito ainda na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no nosso país, no mundo. E Ele está convocando pessoas como eu e você para participar daquilo que Ele está fazendo. Pescadores de gente. Não tem a ver com como você vai fazer isso. Tem a ver na presença de quem você vai fazer isso. Porque você não está seguindo a si mesmo. Você não está empreendendo o seu próprio caminho. Esse aqui é o caminho do discipulado, como diz Bonhoeffer. É o caminho onde Jesus te chama. E se Ele te chama, é missão, é convocação, é santa convocação. Não resta mais nada a fazer a não ser segui-lo. Entregar a nossa vida, os nossos caminhos a esse Jesus, que é o bom pastor. Ele conduzirá cada uma das suas ovelhas ao seu bom propósito. Amém? É isso. Versículo 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É isso que o discípulo faz, é isso que a pessoa que verdadeiramente compreendeu a que está diante de Deus faz. Ela imediatamente, ela percebe que está uma grande oportunidade para ela se apegar. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Que é isso que vai acontecer em muitas famílias. É o chamado de Jesus se apresentar diante de algumas pessoas e a gente ter que realmente abrir mão de certas coisas que são valiosas e preciosas para nós, para priorizar o chamado de Jesus. Priorizar o chamado para o reino de Deus. Jesus está caminhando, chamando gente comum. Jesus está chamando Tiago, Jesus está chamando gente, e diante de Jesus nós vamos deixar pai, nós vamos deixar profissão, se assim for exigido, para seguir a Jesus. A questão toda aqui é o chamado de Jesus, é a voz daquele que te chama, é o desejo que nós temos de caminhar e aprender com esse mestre, que nós não conhecemos muito sobre ele, mas é um ato de fé, e a fé é obediência. A fé é quando nós escutamos a palavra de Deus, prontamente responder com sim. Sim. Eu não sei onde esse caminho vai dar, porque o questionamento que nós faríamos seria esse: onde esse caminho vai dar? Vem e me segue, mas para onde? Vai fazer o quê? Qual é o caminho? Quais são os seus planos? E Jesus não explica isso, Jesus não detalha essas coisas. Apenas o que Jesus exige é confiança, vem e segue. Larga as redes, larga o que te prende. O que você coloca diante do chamado de Jesus e você, existe algo que está sendo uma barreira? Então nós devemos remover essas barreiras e seguir a Jesus. Alguma coisa essa manhã te impede de seguir a Jesus verdadeiramente? Então, meu irmão, reavalia, arrependa-se e siga Jesus, porque o chamado está sendo feito a você. O chamado está sendo feito a você. Talvez você não consiga escutar a palavra de Jesus, mas pela pregação do Evangelho, Deus te chama hoje. Vem e me segue. Para participar daquilo que Ele está fazendo, para encontrar uma nova vida, um novo propósito naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz. Jesus chama gente simples, pescadores, como eu e você. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Perceba bem as 3 formas que Jesus agia no seu ministério: ensinando, pregando e curando. O ensino que era feito na sinagoga, e a gente também vai ver grande parte desse ensino sendo demonstrado no Sermão do Monte, é o ensino a respeito daquelas verdades que para nós estavam encobertas. As verdades a respeito de Deus, da beleza de quem Ele é, da sua criação, da sua sabedoria. Jesus está revelando, Ele está ensinando, Ele está esclarecendo aquilo que os rabinos não conseguem explicar. Aquilo que nós, por nossa conta própria, não conseguimos compreender na lei, na palavra. Ao ler a Torá, os escritos, os profetas, nós não conseguimos perceber
as verdades e as riquezas de Deus, as maravilhas de Deus. No entanto, Jesus está dedicando o seu tempo ao ensino, a mostrar para nós que a vida é muito mais do que isso que nós vemos. Nascer, trabalhar, morrer e acabou. A vida é muito mais do que isso. Há beleza na criação de Deus, há beleza nas palavras de Deus, há salmos, há hinos, há mistério a ser revelado a nós. E Jesus está dedicando grande parte, ele fazia isso, grande parte do seu ministério, ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito do reino de Deus. Jesus gastava grande tempo ensinando, a sinagoga já era um ambiente de estudo, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e Jesus aproveitava esses ambientes para ensinar. Uma estratégia de Jesus era dedicar grande parte do seu ministério ensinando, mas ensinando a verdade, ensinando corretamente, ensinando, obviamente, nas sinagogas, mas ensinando a pessoas que não tinham conhecimento. Ensinando. Valorize o ensino. É no ensino que nós vamos descobrindo as riquezas e os mistérios encontrados em Deus. Jesus ensinava, Jesus pregava, e a palavra aqui para pregação é uma palavra que tem um sentido de proclamação, como um arauto faz. Se no ensino nós nos dedicamos às minúcias, à paciência, à sistematização, à beleza, ao tempo, à paciência, na proclamação nós clamamos com urgência. Nós dizemos: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Creia em Jesus Cristo, é necessário nascer de novo. Na proclamação, Jesus anunciava o Evangelho, a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que o reino está entre nós. A boa notícia é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A boa notícia é: Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, graça está sendo ofertada. A pregação do Evangelho é isso que nós fazemos aos domingos, é quando nós evangelizamos uma pessoa, nós pregamos com urgência, dizemos a essas pessoas: se você não sabe quanto tempo mais você tem de vida, então tome hoje uma decisão, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, porque você não sabe do dia de amanhã. Você está juntando, você está acumulando, mas pode ser que amanhã você não tenha essa nova oportunidade, então o dia da salvação é hoje. O dia de se arrepender é hoje, o dia de ser salvo é hoje. Creia, siga Jesus, venha para o caminho, venha para o discipulado. Faça de Jesus o seu Senhor e Salvador, faça de Jesus o seu Rei, faça de Jesus a sua fonte de vida, o seu tesouro escondido. Faça isso hoje, com urgência. Pregue o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque chegará um dia em que as pessoas farão para si ídolos, elas não buscarão mais a verdade. Então pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Jesus dedicava tempo ao ensino, à pregação, e parece que como resposta ao ensino e à pregação do Evangelho, curas, sinais, pessoas libertas, era o resultado daquilo que acontecia. Jesus se voltava para aquelas pessoas que estavam acometidas de todo tipo de doença, de enfermidade entre o povo. Não bastava apenas ensinar e pregar o Evangelho, Jesus se envolvia com aquelas pessoas que estavam passando algum tipo de sofrimento, seja físico, seja espiritual. Jesus estava se envolvendo com essas pessoas, ele estava se encontrando com essas pessoas e aliviando e curando essas pessoas. É algo extraordinário pensar isso. Versículo 24 e 25 nos ajuda a pensar na dimensão das curas de doenças e enfermidades. A fama de Jesus correu por toda a Síria e eles lhe trouxeram todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles o curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de outro lado do Jordão, numerosa multidão o seguia. Jesus, obviamente, veio alertar o mundo sobre uma mensagem espiritual que havia sido perdida
depois que os profetas pararam de falar em Jerusalém. Obviamente, a mensagem do reino de Deus, ela é superior a qualquer tipo de obra que possa ser feito nessa vida, ok? Entre uma pessoa ser salva e ela ficar um dia mais com fome, apesar de ser algo que nós não vamos escolher, né? Nós vamos fazer as duas coisas. Salvação é muito mais importante do que você arranjar um emprego e você se encontrar com Jesus. É muito melhor encontrar com Jesus, amém? A mensagem do Evangelho, ela é prioritária em relação a qualquer tipo de obra. Mas como disse alguém, dificilmente nós faremos essa escolha. Dificilmente nós vamos ter que tomar uma decisão, dar uma coisa e não outra. Na verdade, é que na vida real nós faremos as duas coisas juntas. Nós não podemos dar a mensagem espiritual, o ensino, a pregação e virar as nossas costas para o sofrimento alheio. A igreja de Jesus precisa ser conhecida pelas suas boas obras que glorificam o Pai. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos a doutrina do reino de Deus, mas se há alguém entre nós que está passando dificuldade, seja emocional, seja física ou seja espiritual, a igreja deve seguir o caminho do seu mestre e se envolver, e abraçar, e curar as feridas daqueles que estão doentes entre nós, daqueles que estão doentes na nossa cidade, nos nossos bairros. Qual é o tipo de sofrimento que essas pessoas têm experimentado? Nós precisamos nos envolver. Por quê? Porque o envolvimento da igreja com esses enfermos, com esses endemoniados, com essas pessoas que estão sofrendo com todo tipo de coisa, o envolvimento da igreja com isso revela a nossa fé. Ela testemunha a mensagem que nós pregamos, ela dá o peso para o mundo, para a sociedade, de que nós verdadeiramente cremos naquilo que nós falamos. Ela ajuda no testemunho cristão. Uma coisa é você dizer para a pessoa, ei, Jesus te ama. Outra coisa é você dizer para a pessoa, Jesus te ama e eu também. Vamos caminhar 2 milhas, 3 milhas. Uma coisa é você dizer para a pessoa, Senhor, eu sou pastor, nada te faltará, e abandonar a pessoa sem nada. Está vendo? Nós precisamos associar a fé e obras como amigas da vida cristã, do testemunho cristão no mundo. Não basta você ser aquele tipo de crente que fala com as pessoas, que é uma pessoa moralmente, politicamente correta e não vive isso. Que não, a gente tem que salvar as pessoas nos países, na África, na Ásia, no Oriente Médio, e você não ter capacidade de se compadecer por pessoas próximas a você, certo? A nossa vida, ela precisa ser marcada pelo envolvimento com aqueles que estão sofrendo, estão padecendo na nossa cidade. Amém? Assim que Jesus começou o ministério dele, olha que coisa interessante. Jesus começou o ministério dele fazendo discípulos, ensinando, pregando e curando. Jesus foi chamando discípulos, e agora que a gente poderia tentar imaginar isso, imagine você, os 4 discípulos que foram chamados por Jesus para ser pescadores de homens, vendo agora com seus próprios olhos como que isso acontece na vida real, através do ensino, da pregação e do envolvimento com aqueles que estavam necessitados. É assim que faz discípulos, é assim que nós pescamos homens, é assim que nós conquistamos pessoas para o reino de Deus, ensinando, pregando e se envolvendo com a série de sofrimentos do nosso mundo e das pessoas. Amém? Queria finalizar com 3 aplicações práticas para a gente poder pensar tudo isso que foi dito aqui. A primeira é que nós precisamos abandonar a ideia da graça barata e abraçar somente a doutrina da graça preciosa. O Bonhoeffer vai falar sobre isso, de que a graça barata, ela convida pessoas a seguir Jesus sem exigir que essas pessoas se arrependam. Oferece o batismo sem a disciplina, a comunhão cristã sem a responsabilidade. Nós justificamos não o pecador, mas o pecado. Então, seguir a Jesus, gente, não é simplesmente pregar essa mensagem do Jesus colorido que a nossa sociedade quer tanto que a igreja pregue.
de que Jesus Jesus quer você do jeito que você está e Ele vai... Não, Jesus quer mudança de vida, Ele quer arrependimento, Ele quer outra pessoa. Ele te alcança como você está, mas Ele não te deixa daquela forma. Porque senão não era necessário salvação, não era necessário evangelho, não é necessário cruz. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar, ser transformados. Os nossos hábitos, a nossa maneira de falar, de tratar as pessoas, de se relacionar com as coisas, os objetos, com as carreiras, nós precisamos mudar. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós somos chamados a viver no mundo, entretanto, numa nova perspectiva, uma nova maneira de ser, como Jesus. Como Jesus, que andava em meio à multidão, em meio a pecadores, mas Ele mesmo não era. Então a graça barata é essa graça que nós ofertamos o Evangelho e fala a pessoa, não, vem para a igreja, todo mundo lá é legal demais, tem café antes do culto começar, pessoal lá descolado, tatuagem, que isso? Aí a gente usa isso como embeleza o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos dizer para as pessoas, olha, se tornar um cristão é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, entretanto nem tudo são flores. Se prepare. Se prepare para as perseguições, se prepare para perder muitas oportunidades, principalmente se você está empreendendo, se você trabalha fazendo negócios, você vai perder muitas boas oportunidades, porque você vai ter que se manter fiel somente a Jesus. E isso vai te custar muito. Talvez você demore um pouco mais para conquistar as coisas na sua vida. Está vendo? Talvez você vai sofrer isolamento. Na faculdade isso acontece muito. Onde, porque você não cede a algumas coisas, não participa de alguns grupos, não vai a alguns lugares, você é taxado como religioso, como uma pessoa quadrada, e às vezes você está tentando ainda manter um contato ali, mas infelizmente você não vai conseguir dançar conforme a música do ambiente onde você está. Por quê? Porque você vai ter que ser fiel a Jesus. Então, está vendo? A gente precisa pregar a graça preciosa. Gente, a salvação custou algo para Jesus, não custou para você. A salvação é de graça para você, mas ela custou algo para Jesus. Na cruz, o nosso Senhor estava sendo punido por causa dos nossos pecados. Jesus, ele transpirou sangue, não foi de alegria não, foi de aflição. Então a salvação custou algo para o nosso Senhor Jesus. O Evangelho da graça de Deus vai fazer com que todo verdadeiro discípulo valorize o sacrifício de Jesus e busque uma vida coerente àquilo que Ele fez por nós. Amém? Abandonemos então a graça barata. A segunda coisa é que Jesus está chamando pessoas no meio de nós e através de nós. Quando nós cantamos aqui que Deus habita em nós e esse Deus vive dentro de mim, significa que nós que fomos salvos pela graça de Deus, recebemos o Espírito Santo, agora andamos com Deus em nós, entre nós e em nós, pelo mundo. E quando nós pregamos, ensinamos o Evangelho, por onde a gente passa, para os nossos amigos, familiares, para os nossos colegas de faculdade, para os nossos clientes, para os nossos colegas de trabalho, quando nós pregamos o Evangelho, Jesus está olhando, Ele está vendo cada uma dessas pessoas. Jesus está olhando para essas pessoas. E através de nós, através da pregação do Evangelho, Jesus também está chamando pessoas. Por isso que nós devemos sair daqui essa manhã incentivados a chamar pessoas para o caminho do discipulado. Vem seguir Jesus. Vem viver a vida no reino de Deus. Vem para o caminho da salvação. Vem, deixa a luz de Cristo brilhar sobre as trevas que são a sua vida. Então, meus irmãos, obviamente isso acontece no momento da pregação dominical, mas isso acontece também quando você prega o Evangelho onde você está. Convide, chame, proclame o Evangelho para que as pessoas possam então seguir Jesus. Diga para essas pessoas com ousadia e coragem o que você está esperando para seguir Jesus hoje.
para se arrepender hoje dos seus pecados, da sua velha vida. Se arrependa disso e siga Jesus hoje, porque Jesus te oferece esse caminho hoje. Amém? Seguir Jesus. Jesus ainda está andando em meio às periferias, às cidades, entre os shoppings, entre as empresas. Jesus está andando ainda, como ele andou pela Galileia. Jesus está andando por todos os lugares, através da sua igreja, convocando e chamando pecadores. Terceira coisa é que nós devemos tratar em autoestima o ensino e a pregação do Evangelho. Certo, pessoal? Eu sei que muitas pessoas, há um tempo atrás, diziam assim, esse negócio de ficar estudando muito, esse negócio de aula de teologia, isso aí esfria o crente. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso. Entretanto, Jesus valorizava o ensino. Um cristão verdadeiro também vai valorizar. Nós devemos ser amigos do aprendizado, de saber que toda vez que nós sentamos nessa cadeira aos domingos, nós aprendemos. Quando nós participamos de um grupo de crescimento, nós estamos aprendendo. Quando nós lemos um livro, nós estamos aprendendo. Se você busca fazer um curso, você está aprendendo. É algo que tem valor, é algo honroso e que nós devemos buscar. Acabar com o analfabetismo funcional e teológico do meio da igreja. É por isso que a igreja padece, é uma igreja fraca, é uma igreja que não consegue discernir os tempos, não consegue discernir a sua missão na cidade. Por quê? Porque está envolvida com ignorância a respeito de quem Deus é e aquilo que Ele faz. Nós precisamos amar o conhecimento que procede de Deus, o conhecimento que procede da palavra de Deus. Você está entendendo? Você não precisa se tornar um acadêmico, você não precisa fazer uma faculdade de teologia. Estou falando para você mudar a postura do seu coração e ter o coração aberto para a experiência de aprender, de querer saber das doutrinas fundamentais da fé cristã, de querer saber como que é essa coisa de que Deus é um só Deus, no entanto, 3 pessoas. Como é isso? O que você já leu sobre isso? O que você já pesquisou? Já sentou com alguém? Conversou? O ensino é algo importante. Você aprender, mas também você deveria estar ensinando, porque é o chamado de Jesus para aqueles que seguem, ide por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações e ensinando essas pessoas a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Pregando e ensinando, são 2 coisas fundamentais. Nós devemos ter tanto interesse pela pregação do Evangelho, e toda vez que você escutar uma mensagem no domingo, por mais que você já tenha escutado 1000 vezes essa mensagem, é a pregação do Evangelho. Você ainda precisa disso. Por mais óbvio que pareça, por mais repetitivo que você já escutou aquela mesma verdade, aquela mesma doutrina, algumas pessoas inclusive se tornaram expert, ela consegue perceber o ponto, ele está indo por esse ponto aqui, então ele vai chegar aqui, porque eu já vi esse sermão. Mesmo nessas coisas existe riqueza, porque é o Evangelho pregado. Nós não pregamos o Evangelho só para o não pecador, o Tim Keller que vai dizer isso, nós pregamos para o crente e para o não crente. Nós pregamos o Evangelho porque o Evangelho é a vida da igreja. Nós pregamos o Evangelho porque o Evangelho é que te sustenta na segunda-feira de manhã, na terça, na quarta, quando alguém da sua família falecer, quando você perder o emprego, quando você tiver uma doença, quando você se sentir sozinho, o Evangelho estará lá. Se você se alimentou, você vai ter. Se você se alimentou, se você, como eu posso dizer essa palavra, se você consumiu isso no bom sentido da palavra, você vai ter o Evangelho. Então o Evangelho é algo muito importante. Toda vez que alguém pregar o Evangelho, se for um irmão, se for a pessoa estiver dando a participação dela no pequeno grupo, se ela estiver falando do Evangelho, ouvidos atentos, olhos abertos. É a mensagem de Deus sendo falada. Mensagem que pode nos salvar, mensagem que pode nos capacitar para toda boa obra. É o Evangelho pregado. Não tem esse negócio de que a mensagem foi ruim. A mensagem foi ruim se não pregou o Evangelho. Porque se pregou o Evangelho, a mensagem foi boa. Amém? Eu não gostei do estudo hoje porque só falou aquilo que eu já sabia. Então está na hora de você começar a ensinar, então. Está vendo? Então ou é assim, ou você está aprendendo ou você está ensinando. Mas ensino e pregação tem que ser algo levado em autoestima nas nossas igrejas. Amém, gente?
obviamente isso vai nos levar a uma vida de boas obras, de boas práticas nessa sociedade que carece, que necessita do bom testemunho cristão. Amém, meus irmãos? Queria que vocês se colocassem de pé para a gente ceiar.